E aí, na dúvida do que são picos de crescimento, ou confundindo picos de crescimento com saltos de desenvolvimento, ou na verdade você não sabe o que são nenhum dos dois? Então fica nesse vídeo que eu vou tirar sua dúvida. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paradise de Mãe. Esse daqui é o seu canal de maternidade, aqui a gente fala tudo sobre maternidade. Eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe, sejam sempre bem-vindos a este canal. E os picos de crescimento muitas vezes são confundidos com saltos de desenvolvimento, mas eu já falei aqui no canal o que são os saltos de desenvolvimento e eu vou deixar o vídeo na descrição para vocês, tá? Para vocês tirarem aí as suas dúvidas sobre o que são os saltos de desenvolvimento. Mas eu vou adiantando que salto de desenvolvimento é uma coisa, picos de crescimento são outra coisa. Os picos de crescimento nada mais são do que o crescimento acelerado dos bebês aí em peso e altura. E mãezinhas, pais, já vou avisando, fica nesse vídeo, porque tem uma coisa que acontece com as mães nos picos de crescimento que acabam confundindo a cabeça delas, tá? Por falta de informação. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar exatamente o que é. E se você tá chegando no canal agora, esse canal aqui é justamente pra te ensinar tudo sobre maternidade, pra você não ter dúvida e a sua maternidade ser muito mais tranquila. E se você tá chegando agora no canal, já se inscreve no meu canal e já deixa aquela curtida, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda pra outras pessoas. E o que são os picos de crescimento? Os picos de crescimento nada mais são do que o crescimento da criança, né? Conforme a criança vai aumentando em centímetros e conforme a criança vai aumentando realmente em peso. Quantos quilos a criança vai ganhando. E os picos de crescimento, eles têm momentos para irem acontecendo, né? Eles vão acontecendo na primeira semana, depois ao longo dos meses. Então eles têm uns marcos esperados para acontecer. Lembrando que todo marco de criança sempre varia um pouquinho para mais ou para menos, então não é nada preocupante se não acontecer no que é sugerido, né, no que realmente é esperado. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Durante os picos de crescimento, a criança ela vai sentindo aí uma necessidade maior, né, de mamar, porque é lógico, né, na fase que ela está crescendo, que ela está adquirindo peso, ela precisa de mais nutrientes, então automaticamente a criança vai mamar mais, vai comer mais. E é claro que nesse período aí que o bebê está crescendo, que o bebê está engordando, a produção de leite da mulher, ela obviamente, ela vai aumentando mais. Se a mulher não está amamentando, né, no peito, ela está dando fórmula, vai ser a mesma coisa. Os ml vão, né, aumentando conforme essa criança vai crescendo, a mãe vai percebendo, né, que a criança ela vai acabando uma mamadeira e ainda ficando com aquela vontade de mamar mais. Então o pico de crescimento, se você entender em qual marco que ele acontece, em qual fase, em qual faixa etária, você consegue perceber que a criança ela está demandando mais, né, essa alimentação. E automaticamente você tem a ideia de que ela está num pico de crescimento, que é aquele pico de crescimento que está acontecendo. É muito importante entender essa fase de pico de crescimento, porque às vezes você já conseguiu inserir uma rotina, de repente, de amamentação aí para essa criança, para você entender que não é, de repente, uma questão de fugir da rotina, e sim uma questão de necessidade da criança, que nesse período de pico de crescimento ela vai necessitar de mais mamadas. Então ela vai mamar com mais frequência, ela vai solicitar mais, tanto durante o dia quanto durante a noite, né? Então é extremamente importante, principalmente para quem já dá em livre demanda, continuar aí com essa livre demanda. Tem algumas coisas que acontecem com o bebê que dá pra gente identificar que ele tá no pico de crescimento. Por exemplo, nos picos de crescimento, o bebê ele fica mais agitado, ele mama com mais velocidade, com mais voracidade, né? Muitas vezes a gente acha assim que a criança tá mamando e parece que não se sacia nunca, é justamente por conta disso, né? Precisa de mais nutriente, tá crescendo, então, né, precisa fortalecer aí todo esse corpinho, né, e faz isso através da comida, né, através da sucção. Então ele realmente vai ter aí, vai acordar durante a noite para mamar mais, então vai ter às vezes um sono aí um pouco picado. Então é realmente importante que sempre que essa criança necessitar dessas mamadas, ele tenha aí essa demanda dele atendida. E como eu falei no começo do vídeo, o que acontece com muitas mães nos picos de crescimento? Justamente pelo fato da criança mamar muito rápido, mamar toda hora e solicitar muitas vezes, né? Tem mãezinhas que falam assim que às vezes a criança quer ficar pendurada no peito o dia inteiro. Normalmente é nessas fases de pico de crescimento. E o que acontece nesse momento? As mãezinhas tendem a achar que estão produzindo pouco leite, ou que o leite está fraco, e que por isso que a criança está mamando e não está se saciando. E é neste momento que, infelizmente, muitas mãezinhas erroneamente acabam introduzindo fórmula. Quando, na verdade, é simplesmente um momento que a criança está crescendo, está engordando e, para isso, ela precisa realmente de mais alimento. E muitas vezes, realmente, a criança ela está sugando tanto, ela está demandando tanto pelo alimento que, às vezes, a mãezinha acha que é ela que não está produzindo, né? E, na verdade, não é isso, é porque muitas vezes não dá tempo nem do peito encher de novo e a criança já está lá pendurada. Mas, mãezinha, entenda uma coisa, não é necessário introduzir fórmula neste momento, tá bom? A gente tem que entender, a fórmula é só uma alternativa para quem não consegue amamentar, seja por que motivo for.
tá? Não é necessário você introduzir fórmula, porque quanto mais você coloca o seu bebê para mamar, mais o seu leite é produzido. É importante sempre você se alimentar bem e tomar bastante água. É esse que é o importante, tá bom? Mas infelizmente isso acontece muito e muitas mamães acabam introduzindo fórmula. E aí você introduzindo fórmula, o bebê acaba mamando menos no peito, porque quando a gente introduz a fórmula, a gente tem que entender que pro bebê acaba sendo mais fácil na mamadeira, porque o bico, né, é mais abertinho, ele não tem que sugar tanto, né? Normalmente a gente, né, que vira a mamadeira, então já vai direto na boca dele. Então acaba facilitando a vida dele, porque aí ele não tem que ficar fazendo força para sugar, é mais fácil para ele, então realmente ele acaba deixando o peito aos poucos. E aí muitas mãezinhas falam às vezes, nossa, eu introduzi fórmula e agora meu filho não quer mais peito. Não quer, porque é mais fácil para ele, né? Então se é mais fácil para ele, é óbvio que ele vai acabar trocando uma coisa pela outra. Então não se apavorem, porque este momento é um momento simplesmente que a criança está crescendo e por ela estar crescendo e estar engordando, ela vai precisar de mais leite, então ela vai mamar com mais pressa e você vai acabar tendo a interpretação errada, tá? Então lembrar uma coisa que é fundamental pra gente entender quando que uma criança realmente vai precisar aí de algum complemento. É quando a criança está muito, né, fora da curva do pico de crescimento. É quando a criança não está ganhando peso. Então a pediatra vai saber dizer pra você se a criança realmente não está ganhando peso. Aí sim você se preocupa, porque às vezes eu vejo muita mãezinha preocupada porque o filho não tá mamando muito, porque o leite dela é fraco, ou porque tá com pouco leite, mas não é essa a característica que vai dizer realmente se o seu filho tá comendo bem ou não está comendo bem. A característica que vai te dizer é sempre se o seu filho está ou não está ganhando peso. Se o seu filho está ganhando peso, está tudo normal, não precisa ficar preocupado se o seu filho não está mamando muito, se o seu filho não está aceitando a livre demanda, se ele já tem horário para mamar. Então não se preocupe, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Se ele está ganhando peso, se ele está crescendo, tá tudo certo. Então não se preocupe com isso. Mas quanto tempo que dura esse pico de crescimento, né? Quanto tempo que esse bebê fica aí nessa ânsia de mamar muito e que parece sempre que não saciou nunca por conta de estar precisando de muitos nutrientes, né, para ele poder crescer. Isso varia muito de criança para criança, mas a gente tem uma estimativa de que dura aproximadamente 10 dias, tá? Entre 2 e 10 dias. Mas alguns bebês esse período pode durar mais ou durar menos. Tá? O importante é entender que vai passar, que é só uma fase porque ele está crescendo. Esses picos de crescimento, eles acontecem mais ou menos quando a criança está aí por volta de 7 a 10 dias. Depois acontece mais ou menos quando a criança está por volta de 2 a 3 semanas. Depois de 4 a 6 semanas. Depois acontece mais ou menos aos 3 meses, aos 4 meses, aos 6 meses e aos 9 meses aproximadamente. Claro que depois a criança vai continuar crescendo, mas aí já vai sendo mais espaçado, né? A gente está falando, na verdade, quando ele ainda está ali no primeiro ano de vida. E aí, durante esse período, vai acontecendo aí tudo que eu acabei de comentar nesse vídeo. É muito importante saber que nos períodos de pico de crescimento, justamente pelo fato da criança demandar muito, é um período, mãezinha, que você tem que ter muita paciência. Porque ela vai demandar isso durante o dia, ela vai demandar isso durante a noite, e sim, é muito cansativo. É realmente muito cansativo, mas faz parte aí de uma importante fase da criança, né, que é essa fase de crescimento. Então, mãezinha, se puder contar aí com rede de apoio, né, com o pai da criança, com o babá, com o que for, né, para te dar um apoio nas horas que essa criança não estiver aí demandando por essa alimentação, para que você possa descansar, porque realmente você vai precisar. Claro que nós sabemos que isso, infelizmente, é privilégio para poucas pessoas, né, não é todo mundo que consegue ter essa rede de apoio, ter um marido aí que colabore, mas isso é realmente muito importante, né, porque os picos de crescimento muitas vezes deixam as mães realmente um pouco malucas, porque às vezes a criança, ela acha que a criança tá acima, ou ela acha que a criança tá abaixo, aí, né, ou tá mamando pouco, ou tá mamando muito, aí às vezes corre o risco até de fazer uma introdução alimentar errada. Lembrando que a introdução alimentar é 6 meses mais sinais de prontidão. Já fiz um vídeo falando sobre isso, também vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eu vou aproveitar e vou deixar uma tabelinha aqui com o peso e altura esperado para cada faixa etária aí do seu bebê, para você acompanhar. Lembrando que nessa tabela é só o que é esperado para cada faixa etária aí do bebê. Não significa exatamente que tem que ser determinado, né, aquela quantidade exata, tanto de peso quanto de altura, tá? É só uma estimativa. Então pode ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. O importante é sempre consultar o pediatra, tá? Porque aí ele sempre vai ter um acompanhamento tanto de altura quanto de peso da criança, e aí você vai saber exatamente se a sua criança tá aí dentro dessa curva, né? Porque se não tiver, aí sim o pediatra vai falar que provavelmente você vai ter que introduzir algum complemento, mas normalmente é só quando tá fugindo muito aí da curva, tá bom? Então essa é só uma estimativa. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês darem uma olhada.
Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no meu canal, tá? Não esquece de dar aquela curtida, ativa o sininho das notificações, que sempre que eu posto um vídeo ele chega primeiro pra você, e compartilha esse vídeo pra mais mãezinhas, pra mais pessoas que querem entender sobre maternidade. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.